O Senhor a todos meus abençoados, amados e abençoados irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que estão perseverando na leitura. Hoje, livro do Êxodo, capítulo de número 4, capítulo de número 5, 6 e 7. 4, 5, 6 e 7. Vamos à leitura? A vara de Moisés torna-se em cobra, ou em algumas versões em serpente. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não crerão e nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: O que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança na terra. E lançou-a na terra, e tornou-se em cobra. E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão e pega pela cauda. Estendeu a sua mão e pegou pela cauda e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a tua mão no teu seio, ou seja, no peito. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a meter a tua mão no seio. E tornou a meter a sua mão no seio. E depois tornou a tirar do seu seio, e eis que se tornara como a sua outra carne, ou seja, purificado. E acontecerá que eles, se não te crerão, nem ouvirem a sua voz, no primeiro sinal, crerão na voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam esses dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu sou um homem, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem e nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe: Senhor, quem fez a boca do homem? E disse o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo? Ou quem vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Perceba que no capítulo 4, logo no versículo 2, o Senhor pergunta para Moisés: O que é isso que você tem na sua mão? Ele fala: Eu tenho uma vara, ou algumas versões, um cajado. Deus, ele sabe de todas as coisas. Nós é que somos limitados, finitos e imperfeitos. Deus é ilimitado, perfeito e para ele não há nada impossível. Então, quando ele faz essa pergunta para Moisés, é a mesma coisa que eu lembro aqui do cego de Jericó: O que queres que eu te faça? A pergunta é: ele não sabia que aquele cego era cego? Um dos atributos de Deus é a onisciência, sabe todas as coisas. Sim, ele sabia. Ele não sabia que aquilo que estava na mão de Moisés era uma vara? Era. Então Deus agora queria mostrar algo, queria ensinar algo para Moisés, como ele queria ensinar algo não para Bartimeu, mas para aquela multidão que o cercava e o seguia. Então ele pergunta para Bartimeu: O que queres que eu te faça? Tiago 4,3: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes, para esbanjares em vossos próprios deleites. Mas o cego não. O cego soube pedir que eu veja, que eu torne a enxergar. E aí Jesus falou o quê? A tua fé te salvou. Então, além de ser curado, recebeu a salvação. E agora aqui com Moisés, Deus queria dar um ensinamento para ele, para mostrar, se revelar a ele um Deus poderoso, que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, ele joga aquela vara ou aquele cajado na terra e se torna uma serpente, uma cobra. E Moisés se assustou. E Deus falou: pega ela pela cauda, ou pelo rabo. E quando ele pega, se torna em vara novamente. E a lepra naquela época era como se fosse nos dias atuais o HIV, incurável. Embora haja tratamento para o HIV, ele não tem cura pela medicina. E a lepra era uma doença incurável. Fato é que quando o leproso ele era diagnosticado, ele tinha que sair fora do arraial. Quando o arraial estava estabelecido, a cidade, vai estar lá em Levítico capítulo 14, nós vamos chegar por lá. E aí então, o que ele vai fazer? Ele coloca a mão por dentro da roupa. Quando ele tira, a mão está leprosa. Eu imagino o espanto que ele não teve. Deus falou: coloca de novo. E quando ele coloca, tira. Quando ele tira, a mão estava purificada. Deus estava revelando a Moisés o poder que Deus tem e que Deus estaria com ele. Da mesma forma na minha vida e na tua vida. Irmão, creia em Deus. Não duvide o poder de Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como Ele foi na vida de todos os personagens que nós temos visto até agora, Ele vai ser na vida de Moisés e através da vida de Moisés. Ele vai ser na sua vida e através da sua vida.
lembre-se que em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, diz assim, ó, sem fé é impossível agradar-lhe, porque faz-se necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, creia que ele existe, e em segundo lugar, que é galardoador, ou seja, recompensador de quem? Daqueles que o buscam, e digo eu, em espírito e em verdade. Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Marcos 9,23, se creres, tudo é possível ao que crê. João 11,40, não te hei dito eu, se creres, verás a glória de Deus. Mateus 21,22, e tudo, repito, e tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E Moisés obedece, mas ainda assim ele estava com medo. Por quê? Ele tinha um passado lá no Egito. Ele havia cometido um assassinato de um egípcio e a ocultação do cadáver. Então ele estava com o seu receio. Mas quando Deus manda, Deus garante. Vai com medo mesmo, confia, creia, não permita que o medo anule a sua fé, não permita que o medo seja maior do que a sua coragem, não permita que o medo seja maior do que a tua fé, mas creia, porque certamente, assim como Deus foi com Moisés, como nós vamos ver agora daqui por diante, ele vai ser contigo e comigo também. Vamos dar sequência na leitura. E aí ele disse assim, vamos seguir, ó, versículo 12, ó, vai pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinareis o que há de falar. E ele, porém, disse, Senhor, envia por mão daquele quem tu has de enviar, ou seja, levanta outro. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai a teu encontro. Vendo-te, se alegrará em teu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na tua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que há de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Toma, pois, esta tua vara da tua mão, com que farás os sinais. E aí, então, agora, depois que ele deu todas as desculpas, não teve jeito, Deus falou assim, tudo bem, então eu vou levantar o teu irmão, Arão, ele vai ser o teu porta-voz, mas a obra que eu tenho é através da tua vida. Então lembre-se, meu irmão, lembre-se, minha irmã, a obra que Deus tem para realizar na minha vida e na tua vida, não fique relutando, não fique fugindo do teu chamado, da tua vocação, se coloque na brecha, se coloque na posição de filho, de filha, de servo, de serva, temente, reverente e obediente ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor vai realizar na sua vida e através da sua vida, na sua família e através da sua família. Então posicione-se em nome de Jesus. Versículo 18, Moisés volta para o Egito, então agora não tem jeito, tomou a decisão, vai voltar. Então se foi Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse, eu irei agora, e tornarei aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés, vai em paz. E disse também o Senhor a Moisés em Midian, vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Deus já tinha dado a garantia para ele, pode ir, eu estou com você. Todos aqueles que procuravam fazer mal a você, passaram-se 40 anos, eles já morreram, eu sou contigo. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara que Deus deu na sua mão. E disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, para que não te deixe ir o povo. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito, e eu tenho dito, deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que matarei o teu filho, o teu primogênito. E aconteceu que no caminho de uma estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e o circuncidou o prepúcio do seu filho, e o lançou aos pés e disse, certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse, esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão, vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi e encontrou no monte de Deus e o beijou. Perceba que é um mistério muito grande nesse momento aqui. A Bíblia não relata, mas o que nós entendemos? Nós entendemos aqui que Deus já requereu de Moisés aqui a mesmo que ele havia requerido de Abraão, a circuncisão. E ele deve ter dado aquele jeitinho, aquela esquivada, ao ponto de Deus
o querer matar. E aí é sua mulher que vai circuncidar o seu filho, ou seja, cortar a pele do prepúcio, do órgão genital do filho mais velho, no caso aqui, Gerson. Então perceba que há um mistério muito grande nesse trecho, que não fica com clareza esse mistério. Mas o que a Bíblia fala bem claro aqui, ó, é assim, ó. Quer ver? Olha que coisa tremenda, ó. Aconteceu que no caminho de uma estalagem, ó, o Senhor o encontrou e o quis matar. Ou seja, o que nós entendemos aqui por inferência no texto, mas sem feri-lo, que Deus havia requerido de Moisés a circuncisão e ele não cumpriu. E aí então Zípora tomou uma pedra aguda, ou seja, uma pedra afiada, e circuncidou o propúcio do seu filho e lançou aos pés de Moisés e disse: certamente tu é um esposo sanguinário. Entendeu? Então isso aqui era uma prática, que era duas marcas que Deus tinha já com Abraão estabelecida, e depois ele vai ratificar na pessoa de Moisés. A primeira, a circuncisão, né, que era a pele do prepúcio, do órgão genital de todo macho primogênito, o primeiro do sexo masculino, e depois, um pouco mais à frente, vamos ver a guarda do sábado para o povo de Israel. Repito, para o povo de Israel. Seguimos a leitura. E desviou-se dele então e disse: o esposo sanguinário por causa da circuncisão. Verso 27. Disse também o Senhor Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi e encontrou no monte de Deus, que é Horebe, e o beijou. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, que o enviara, todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão, ajuntaram todos os anciãos do filho de Israel, e Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Capítulo 5. Moisés e Arão falam a Faraó. Então eles foram aos anciões, Moisés fez os sinais, eles acreditaram, agora chegou a hora de encontro a Faraó. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir pelo caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com a espada. Então disse o rei do Egito, Moisés e Arão: por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também a Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós fazeis abandonar as suas cargas? Faraó aflige os israelitas. Portanto deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo e aos oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizessem ontem e anteontem. Vão eles mesmo e colham a palha para si, e eles lhe imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamaram, dizendo: vamos, sacrifiquemo-nos ao nosso Deus. Agrave o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo, os seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó: eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomais vós palha de onde achardes, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, e a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai a vossa obra, a tarefa de cada dia, quando havia palha. Foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo: estes, por que não acabasse a vossa tarefa ontem e hoje, fazendo o tijolo como antes? Pelo que foram aos oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazes assim aos teus servos? Palha não dá aos teus servos? E nos dizem: fazei tijolos, eis que os teus servos são açoitados, porém o teu povo tem culpa. Mas ele disse: vós sois ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrificamos ao Senhor. E depois agora trabalhai. Palha, porém, não se vos dará,
contudo dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais do filho de Israel viram em aflição, porquanto se dizia: nada diminuireis desses vossos tijolos da tarefa do seu dia. Então perceba agora que Moisés vai nessa primeiro contato com o faraó, e ao invés de melhorar, piora. Agora agrava. Agora Faraó falou: não vão dar palha para eles, eles vão ter que colher a palha e eles não vão poder diminuir a produção de tijolos. O povo agora está sendo oprimido. E aí o que é isso aqui? Uma estratégia de Faraó para que o povo se levantasse contra Moisés, para que o povo se rebelasse contra Arão e para que ele parasse, para que destruísse, desconstruísse aquela ideia de pedir para que o povo fosse libertado do cativeiro egípcio, da escravidão dos Faraó. E aí então olha o que vai acontecer, ó. Os israelitas queixam-se de Moisés a Arão. E encontraram a Moisés e Arão que estavam de frente deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhe: o Senhor atente sobre vós, e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. E então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Por que desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou o seu povo, e nenhuma sorte livraste o seu povo? Capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará da sua terra. Deus promete livrar os israelitas. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto, ou seja, a minha aliança, o meu pacto com eles, para dar-lhe a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto, do meu pacto, da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu, o Senhor, vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com juízo grande. E eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios, e vos levarei à terra acerca da qual levantei a minha mão, que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: entra, fala a Faraó, rei do Egito, que deixa sair os filhos de Israel da tua terra. Moisés, pois, falou perante ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios? Todavia, o Senhor falou a Moisés e Arão, e deu-lhes um mandamento para os filhos de Israel, para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. A genealogias de Ruben, Simeão e Levi. Estes são as cabeças das casas de seus pais. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Epalu, Erzom e Carmim. Essas são as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar, Saul, filho de uma cananeia. Essas são as filhas de Simeão. Esses são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson e Coate, Merari. E os anos de vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Anão e Izar, Hebron, Uziel. E os anos de vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Essas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Anão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou de Anão a Moisés. E os seus anos de vida de Anão foram 137 anos. Olha que coisa interessante aqui, ó. Anão tomou por mulher a Joquebede, sua tia. O sobrinho casou com a tia. Tá vendo aqui o que eu estou dizendo para você? Que naquela época, quando aconteceu no Gênesis, tinha o que? A relação ali
de grau de parentesco. Então perceba que o sobrinho casou com a tia. Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou a Arão, a Moisés, e os anos de vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá e Nefeg, e Zicre, e os filhos de Uziel, Misael e Eusafã, e Citri. E Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naazon, e ele gerou de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assir, Eucana, Abinazaf, essas são as famílias dos coatitas. Eleazar, filho de Arão, tomou para si por sua mulher uma das filhas de Putiel, e ela gerou a Finéias, e essas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Esses são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Perceba que Deus faz questão de falar aqui da genealogia, de mostrar que verdadeiramente Deus tinha um propósito específico com aquele povo, através da pessoa de Moisés e de Arão. Então o propósito que Deus tem na tua vida, e através da sua vida, com a sua vida, é através de você. Não queira transferir a outro. Então Deus tem uma grande obra, é por isso que Ele tem te levantado no meio dos teus. Perceba que muitas das vezes eu vou falar com pessoas aqui que vão se identificar com o que eu vou dizer. Você é o único que serve a Deus na tua casa. Eu vou um pouco mais além. Você é o único que serve a Deus na tua família. Por quê? Porque é através de você, é com você o mistério, é com você a vocação, é com você a obra. Então se coloca na brecha, se coloca na condição, na obediência, porque Deus vai te usar e vai te honrar. Deus anima Moisés a falar outra vez a Faraó. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo: eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante ao Senhor: eis que eu sou um incircunciso de lábios, como pois me ouvirá Faraó? Capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, o teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu mandar. Arão, o teu irmão, falará a Faraó, e deixe os filhos de Israel a sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos e o meu povo dos filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara, assim o fizeram. Então perceba que muitas das vezes, mesmo sem você entender, mesmo sem você compreender, obedeça. Porque a visão de Deus, ela vai muito mais além. A nossa visão, ela é limitada. A nossa visão, ela é de 180 graus aqui numa visão periférica. A visão de Deus, ela vai muito além. Ele enxerga além daquilo que nós podemos enxergar. Porque ele tem uma visão, ele é atemporal. O presente, passado e futuro para Deus é a mesma coisa. E aqui eles resolveram então obedecer. Mas olha que coisa linda. O próprio Deus falando com Moisés. O próprio Deus falando com Moisés. Por isso que Moisés, até os dias de hoje, para os judeus, ele é um homem estimado e honrado no extremo. Por isso que você vai ver um pouco mais à frente aqui que Moisés falava cara a cara com Deus. É nesse sentido, de Deus falar e Moisés ouvir. De Deus falar e Moisés questionar. De Deus falar e Moisés ali rebater, retrucar. Até que ele cede e fala: não, tudo bem, então eu vou. Olha que coisa fantástica, olha que experiência marcante. E aí o versículo de número 7. E Moisés era da idade, olha agora a confirmação do que eu falei, de 80 anos. E Arão da idade de 83 anos quando falaram a Faraó. Lembra que eu falei na leitura passada, quando ele compôs o Salmo 90, o que ele estava esperando? A morte. Deus coloca uma vírgula e acrescenta mais 20 anos na vida de Moisés. Então, quando começa esse processo, ele tinha 80 anos e o seu irmão era mais velho 3 anos do que ele. E o Senhor falou a Moisés e Arão dizendo: quando o Faraó
vos falar dizendo: farei vós alguns milagres, dirás Arão: toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó, adiante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito, e fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Depois, lá na frente, como eu já falei para você, Paulo relata o nome desses encantadores: Janes e Jambres. Assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés no deserto, muitas das vezes a gente fica resistindo ao Senhor, ao nosso chamado e à nossa vocação. Lembre-se, o que Deus tem preparado para você é bem melhor. O que Deus tem preparado para você é bem maior, meu irmão. Creia nisso, em nome de Jesus. Porque cada um lançou a sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O coração de Faraó mostra-se endurecido. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que sairá as águas. Põe-te à frente dele a praia do rio, e tomarás a tua mão a tua vara, que tornou em cobra, e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me servirá no deserto, porém eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu sou com esta vara, e tenho em minhas mãos, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios de náusea serão bebendo água do rio. Então, agora o segundo sinal. Agora que na realidade se torna o primeiro, né? Porque ele lançou a vara, mostrou para ele, as serpentes lá, fez duas serpentes, a serpente de Moisés matou as serpentes dele, ele endureceu, então falou: agora chegou a hora de eu começar a agir no âmbito macro, no âmbito maior, na natureza. Vai diante das águas. Vale lembrar que essas águas aqui eram as águas do rio Nilo. As águas eram limpas, cristalinas, e lá ele se banhava. E lá quando ele chega agora, o que vai acontecer? Ele vai se encontrar com Faraó, conforme Deus instruiu. E você vê que Moisés ele vai agora obedecendo, mesmo receoso, mesmo contrariado, mesmo com uma opressão, com um contrariamento, mesmo a carga sendo redobrada sobre o povo, ele estava obedecendo a Deus, porque Deus havia feito a promessa. E ele começa agora os sinais e prodígios. A primeira praga: as águas tornam-se em sangue. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: toma a tua vara, estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre os seus ajuntamentos das águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha mandado. Está vendo aí? Como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos. Todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para a sua casa, nem ainda nisso pôs o seu coração. Todos os egípcios cavavam poços junto ao rio para beber água, porquanto não podiam beber água do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Então perceba agora que Deus tem a sua forma e a sua maneira de trabalhar. E agora Deus vai usar sinais, prodígios miraculosos. Então perceba que a serpente, eles também conseguiram fazer uma manobra e transformar lá, fazer os encantamentos dele e fazer serpente. Porém, a serpente de Moisés, que era uma, feriu as duas serpentes de Janes e Jambres. Agora a água se torna em sangue. Lá vem os magos, lá vem os encantadores e também consegue fazer uma manobra para que a água se converta em sangue. Então, o que está acontecendo aqui? O Faraó está falando: não, isso não é Deus, isso é encantamento, isso é magia. Isso aí os meus deuses aqui, os meus magos aqui, também conseguem resistir. O que eu lembro aqui? Eu lembro dessa palavra que a Bíblia nos fala em 2 Coríntios capítulo 2. Não ignoreis os ardis
de Satanás. Eu lembro do que o próprio Jesus diz em Mateus capítulo de número 10. Eis que vos dou o poder, versículo 19, para pisar serpentes e escorpiões e toda força, repito, e toda força do inimigo, e nada vos sofrerá mal algum, não vai sofrer dano nenhum. Então, olha, Deus nos dá poder, mas Jesus fala que o inimigo tem força, que nós não podemos subestimar. Segundo Coríntios capítulo 11, o texto vai dizer assim, ó, e não é de se admirar que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz e os seus ministros em ministro de justiça. Então não podemos subestimar a força do nosso adversário, porque aqui, como nós estamos vendo, também transformaram as varas em serpentes e também transformaram a água em sangue. Só que maior é o que está conosco, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ainda que o inimigo tenha força, a Bíblia diz, através de Jesus, o Cristo ressurreto, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E ele diz, eis que vos dou poder. Lembre-se, Jesus falou, em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome imporão as mãos sobre o enfermo e os curarão. Em meu nome, se beber alguma coisa mortífera, não sofrerão dano algum. Estes sinais seguirão os que crerem. Essa foi a leitura de hoje. Que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar infinitamente melhor à tábua do seu coração. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. A paz do Senhor.